Boa noite, queridos. Que bom nos reunirmos novamente agora para adorarmos ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de vocês, sendo derramada sobre o lar de cada um de vocês que está assistindo esse culto agora conosco. Vamos iniciar o nosso culto. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 6. Salmo 34, de 1 a 6. Diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem. Proclamem a grandeza do nosso Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Até aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos na sua presença. Muito obrigado por podermos te adorar e também reconhecer a sua majestade, o seu poder, reconhecer, ó Deus, o cuidado do Senhor com as nossas vidas, assim como disse o salmista, que buscou ao Senhor e o Senhor o livrou. Nós queremos te agradecer nessa noite pelos livramentos do Senhor, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, pela cura do Senhor derramada sobre a vida daqueles que estão enfermos. Te agradecer, ó Deus, pela libertação do Senhor daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão ainda abatidos. Senhor, que essa seja uma noite de renovação da nossa fé, que este seja um culto de transformação das nossas vidas, Pai. E por isso nós te bendizemos, nós glorificamos ao Senhor, porque reconhecemos o seu amor, reconhecemos o seu poder e reconhecemos o cuidado do Senhor com cada um de nós. Aceita o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor em todo o tempo. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, um caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome.
glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor. Só aqueles que se sentem alegres em adorar o Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei com a minha vida, a minha voz. Ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus. Nós possamos sempre bendizer ao nome do nosso Deus em todos os momentos. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por sempre nos lembrar que precisamos agradecer ao Senhor e bendizer ao Senhor em todo o tempo das nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Deus, perdoando até mesmo os nossos pecados quando não nos lembramos das bênçãos do Senhor sobre nós. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a crescermos na fé, a sermos discípulos e discípulas melhores para honrar e glorificar o Teu nome. Fortalece, ó Deus, a nossa fé. E também, ó Pai, esteja derramando cura, derramando restauração à vida daqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Te pedimos pelo nosso país, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cura o Teu povo e também restaura a nossa nação, Senhor. Apesar dessa pandemia, restaura a nossa nação. Esteja também, ó Deus, abençoando as vidas, ó Pai, daqueles que se encontram tristes, abatidos. Seja a força e a alegria de cada um deles, Pai. Te pedimos que o Senhor haja neste momento, neste culto, nas nossas vidas, transformando as nossas vidas, Pai, para que possamos sempre bendizer ao Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos então agora passar a nossa palavra. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E o versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar? Deus bendito, que o Senhor nos abençoe agora ao ouvirmos a sua voz, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração, trata as nossas vidas, restaura as nossas vidas naquilo que está quebrado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé e esteja forjando em nós verdadeiros discípulos do Senhor. Afasta de nós, ó Deus, todo dardo inflamado do maligno que nos tenta, ó Deus, nesse momento de ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a sua voz, guardá-la no nosso coração e termos a nossa vida transformada pelo Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa cada lar que está ouvindo essa mensagem agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, existe uma máxima dentro do nosso país, não é, que é, talvez, de um certo modo, é uma verdade só no Brasil, tá certo? Que essa máxima é uma verdade, vamos dizer assim. É a máxima de que o ano só começa depois do carnaval. Eu me lembro de, logo no início do mês de março, né, depois de ter passado o carnaval, ou fevereiro, março, né, aqui dentro dos nossos últimos cultos, eu me lembro de ali na porta conversar com alguns irmãos sobre essa máxima. Um dos irmãos até comentou comigo e falou assim: pastor, agora o ano começa.
não é? Acabou o carnaval, agora vai deslanchar. Queridos, olha que coisa que é esse ditado popular, que realmente muitas pessoas esperam isso. Esperam o carnaval passar para que as coisas comecem a engrenar e tal. Só que esse ano foi um ano ímpar, um ano totalmente impensável na história da humanidade, de que nós estaríamos enfrentando uma pandemia, estaríamos todos resguardados em casa por causa de um vírus, estaríamos todos, se aqueles que têm que ainda trabalhar, tendo que ir trabalhar com todo cuidado, usando máscaras, usando álcool gel na mão o tempo todo, para que possa tirar qualquer tipo de contaminação que possa haver. E parece que o nosso ano ainda não começou, nós já estamos chegando à metade do ano, estamos na metade do mês de maio. E o ano não começou no sentido de engrenar os negócios, a vida cotidiana, o trabalho. Estamos vivendo um tempo ímpar, alguns, infelizmente, possam estar desempregados nesse momento. Quantos já não perderam seu emprego, outros dependendo do dinheiro do governo, um dinheiro que parece que nunca chega, né? Que dificuldade que nós estamos enfrentando. E tudo muda, tudo mudou. A forma como nós temos vivido em casa, saindo apenas para buscar comida, né? A forma como nós temos nos relacionado como família, esse que é o mês da família, né? Como é que você tem se relacionado com os seus familiares? Está tudo bem no seu casamento? Está tudo bem com os seus filhos? E como é que está o seu relacionamento com Deus diante dessa pandemia, diante desse momento ímpar que nós temos vivido? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque você não pode vir à igreja. Não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa. De você estar aí em casa assistindo esse culto agora e eu estou aqui na igreja sozinho, com os bancos vazios. Tudo mudou. Mas será que Deus mudou no seu relacionamento conosco? Não. Porque Deus não muda. Deus não muda. Mas nós temos que nos adaptar a algumas coisas, não é? Por exemplo, como assistir esse culto de forma aí virtual, como nós dizemos, não é? Mas há algo que não pode mudar, há algo que não pode se transformar, a não ser para melhor, que é o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento que eu tenho com o meu Senhor tem que sempre melhorar e não diminuir, independente das circunstâncias que nós possamos viver ou que nós estejamos já vivendo por causa dessa pandemia. Então eu quero iniciar, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem buscado ao Senhor? Existe um termômetro, o termômetro é a palavra de Deus que nos dirige e mostra para nós a nossa regra de fé, que ela é a nossa regra de fé e prática, né? De fé e prática. Então, como é que você tem praticado a palavra de Deus? Como é que você tem se relacionado com Deus de acordo com a palavra dele para as nossas vidas? Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Tessalônica e ele está tratando sobre vários assuntos que estavam acontecendo dentro daquela igreja, estava exortando o povo, exortando a liderança da igreja, para que eles voltassem às boas práticas cristãs, né? Voltassem a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí nessa parte aqui que nós estamos lendo aqui, nós lemos aqui, estamos meditando, é a instrução final da carta. Paulo já está fechando essa primeira carta, e nessa primeira carta, nesse final aqui da primeira carta, Paulo trata de algumas coisas que estão relacionadas, por exemplo, aos crentes com a liderança, no relacionamento dos crentes com a liderança, versículos 12 e 13, que nós não lemos. Aí depois ele trata do relacionamento dos crentes entre si, dos cristãos entre si, versículo 14 e 15. E ele fala da relação da liderança, primeiro da liderança dos crentes com a liderança, e ele trata do relacionamento da liderança com os crentes,
não é, com o restante da igreja na sua parte final, do versículo 23 até o 28. Mas ele trata da relação dos crentes com Deus nesses versículos que nós lemos, do 16 ao 22. E é isso que é o importante para as nossas vidas nessa noite, não que o restante não seja, mas nesse momento, meditando sobre o nosso relacionamento com Deus, são esses versículos dessa parte final dessa carta, não é, que Paulo escreve, que são importantíssimos para nós vermos como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus, mesmo em meio a essa pandemia. Então, como é que você está se relacionando com Deus até aqui? E agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca, porque nós não podemos nos reunir como igreja. E então nós olhamos para a palavra de Deus para buscarmos isso, e às vezes esses versos são duros. Duros porque eles põem à prova a nossa vida cristã. E lembre-se que vida cristã não é só aqui na igreja, mas é principalmente fora da igreja, porque eclesia, né? Ou eclésia, significa chamados para fora. Nós somos chamados para mostrar o nosso amor, o amor de Jesus, não é? O amor que nós temos por Jesus às outras pessoas, chamados para evangelizar, para mostrar a boa nova de Deus. Somos chamados para mostrar como é que deve ser se relacionar com Deus, como é que é bom se relacionar com Deus, como que é bom viver com Deus, viver daquilo que nós anunciamos, que é o Evangelho, como é algo maravilhoso, como é prazeroso de se fazer. E que pode transformar a nossa vida e também a vida daqueles que estão à nossa volta. Você tem transformado a vida das pessoas que estão à sua volta? Como é que nós temos vivido? Esse ponto aqui nos mostra que a nossa vida com Deus deve nos levar a ter uma alegria que seja acima das circunstâncias, ou seja, todo cristão que tem um verdadeiro relacionamento com Deus, ele deve ter uma alegria que seja contagiante, que não seja somente baseada em momentos felizes. É um relacionamento onde essa alegria não seja só baseada em momentos felizes ou em momentos sem tribulação, mas simplesmente no fato de saber que Jesus morreu por mim e por você e que Ele nos deu o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna. A nossa alegria, então, ela não é um momento, mas a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é a pessoa de Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria é Jesus. E notem que a forma com que foi escrito aqui está numa forma imperativa. Ele diz assim: alegrem-se sempre. Não é uma escolha, mas é uma ordenança. Alegrem-se sempre. Não de vez em quando, não quando tudo está bem, mas em todas as circunstâncias. Alegrem-se. E estar alegre quando tudo está fácil, quando tudo está bem, qualquer um pode fazer, até mesmo aquele que não acredita em Deus é capaz de se alegrar dessa forma. Mas aquele que se relaciona com Deus, ele deve estar alegre em todos os momentos. Eu já vi pessoas alegres, que sempre estão alegres, e que não seguem a nenhum tipo de religião, que não buscam a Deus. E também já vi muitas pessoas, crentes, carrancudas, reclamonas, amargas. Como é que você tem sido alegre na sua vida? Só nos momentos bons? Ou você é uma pessoa com a qual as outras têm prazer de estar? Você é uma pessoa a qual as outras estão sentindo falta de estar ao lado nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão? Se você foi resgatado por Jesus, você tem que ser alegre. Essa é o que a palavra de Deus nos mostra. E por isso que é difícil, né? Porque é evidente que nós não somos perfeitos, que existe momentos em que nós precisamos chorar, momentos em que nós entendemos que nós estamos nesse mundo e somos sujeitos às circunstâncias desse mundo. Por exemplo, nós ficamos doentes. Quantos cristãos já não padeceram por causa do Covid? Nós também recebemos notícias ruins, nós enfrentamos doenças difíceis.
Mas nada disso pode ser maior do que a nossa vida, do que a nossa vida cristã. Nada pode ser maior na nossa vida do que a alegria de estar com Jesus e a alegria de estar em Jesus. Se você não é alegre, se você tem passado por momentos difíceis na sua vida, que muitas vezes tem trazido amargura ao seu coração, ou talvez você já tenha trazido isso até agora, carregando coisas que tem amargurado ao seu coração, nesse momento, nessa noite aí na sua casa, peça para que Jesus encha o seu coração com a alegria dele, e que transforme tudo que está te trazendo tristeza, que, como diz o salmista, que transforme o seu pranto em dança. Ser alegre em Jesus, irmãos, não é ser insensível à dor, não é ser insensível às preocupações da vida, ou sermos insensíveis às coisas que nos trazem tristeza, mas é em tudo reconhecer que Jesus está ao nosso lado e que pode mudar toda e qualquer circunstância das nossas vidas, como disse Davi. Quando nós vamos buscar a vida de Davi, no relacionamento dele com Deus, nós vemos coisas maravilhosas, como por exemplo o Salmo 13, onde Davi chega para Deus e diz assim, a partir do versículo 1 do Salmo 13, ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, porque do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta na tua salvação, e eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 13, de 1 a 6. Davi estava sofrendo ali por causa dos seus inimigos, mas ele tinha confiança em Deus, e é por isso que ele pede para que Deus o socorra, é por isso que ele pede para que Deus ilumine os seus olhos, e ele termina dizendo que confia no Senhor, e que o seu coração exulta de alegria na salvação do Senhor. E exultar, amados, significa causar alvoroço, é se alegrar ao extremo, é desejar cantar pelo bem que Deus tem feito a ele. É assim que eu e você devemos nos relacionar com Deus durante a nossa vida toda, independente se nós estamos nessa pandemia ou não. Será que quando Davi terminou de orar ou de cantar este salmo, ou de escrever este salmo, será que tudo havia acabado naquele momento, havia cessado? É óbvio que não, mas a sua alegria não estava somente naquela circunstância. Aquela circunstância trazia medo, trazia opressão ao seu coração, sim, mas dentro do seu relacionamento com Deus, estava tudo bem, porque Deus era a alegria de Davi, mesmo naquele tipo de circunstâncias. Um relacionamento verdadeiro com Deus traz alegria às nossas vidas, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Não deixe que outras coisas sejam motivo da sua alegria verdadeira. Muitas pessoas têm a alegria da sua vida baseada apenas numa outra pessoa, seja ela um cônjuge, seja um filho, seja pai ou mãe, ou seja no dinheiro, ou seja na boa saúde. Enquanto a alegria da nossa vida estiver baseada nessas coisas e não em Cristo, o nosso relacionamento com Deus não será um relacionamento alegre.
mas será um relacionamento de tristeza, murmuração e reclamação o tempo todo. Cristo deve ser a sua alegria. A alegria da sua vida deve estar baseada em Cristo, independente daquilo que nós possamos passar ou viver nessa vida. O segundo ponto aqui, para que a gente possa medir o nosso relacionamento com Deus nesse tempo em que nós estamos aí presos em casa, se o nosso relacionamento está bem com Deus ou não, está no verso 17, porque o nosso relacionamento deve ser um relacionamento de oração. Nós devemos orar sempre, ou seja, devemos manter um espírito constante de oração. E o que significa isso, então, para as nossas vidas? Será que significa ficar o tempo todo sussurrando orações por onde nós formos? É óbvio que não. Não é isso que está dizendo. O termo usado aqui é continuamente ou sem cessar, mas ele significa fazer continuamente sem parar. E ele tem o sentido de voltar a fazer sempre, constantemente. Essa palavra aqui para nós, ela tem o objetivo de mostrar que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de oração, e a nossa oração deve ser, por exemplo, uma tosse contínua, que não cessa, né? Aquela tosse que não vai embora, mesmo agora, falando de tosse, que não é uma coisa muito boa, né? Nesse período. Mas é aquela tosse chata, né? Que a gente às vezes tem, que não vai embora. É isso que quer dizer, é sempre voltar. Quando você pensa que ela foi embora, está ali, tossindo novamente. Então, quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus, não pode passar muito tempo sem orar, ou só orar nos momentos difíceis, ou só orar as pequenas orações do dia, mas é orar e voltar a orar sempre. Isso é uma prática devocional. Isso é o que nós chamamos de prática espiritual, que deve acompanhar o nosso relacionamento com Deus. Jesus orava sempre, ele sempre saía para orar, e nós vemos que todas as vezes que ele saía para orar, quando ele voltava cheio do poder de Deus, cheio da força de Deus para o seu ministério, para continuar o seu ministério. É assim que nós devemos fazer, porque a oração, ela é o combustível do cristão, é ela que nos enche da presença de Deus, é quando nós nos colocamos diante de Deus e nós falamos com o nosso Deus. A oração é isso, é falar com Deus. É falar com Deus. O cristão deve ter uma comunhão com Deus, que a nossa oração seja falada, seja ela silenciosa, seja sempre fácil, seja algo natural para Ele. Então, como cristão, eu não posso ficar falando, passar a minha vida inteira, eu não sei orar em voz alta, eu tenho vergonha de orar. Nós devemos orar sempre. E nós não estamos presos a lugares ou formas, mas nós devemos sempre orar sem cessar. Independente se nós estamos na igreja, se nós estamos em casa, ou às vezes num momento no carro, quando você se lembra de alguém na sua vida, quando você se lembra de um ente querido, ou de algum pedido de oração que nós colocamos no nosso grupo, não é? Alguém pede lá oração por alguma pessoa, se lembre disso, ore por isso também, mas ore o tempo todo, para que o seu relacionamento cresça com Deus, para que você fale tudo aquilo que você está sentindo ao Senhor, porque Deus ouve as nossas orações, amados, e Deus nos transforma através das nossas orações. Então, como é que anda o seu relacionamento com Deus no tocante à oração, à vida de oração? A nossa vida de oração expressa como anda o nosso relacionamento com o Pai. Porque o salvo tem fome de Deus. Ele tem fome de Deus, ele tem vontade de conversar com o Pai. Então cuide dessa parte do seu relacionamento com Deus, que é a oração. E depois Paulo então vai para o versículo 18 e ele nos mostra que o nosso relacionamento com Deus, para nós termos um verdadeiro relacionamento com Deus, nós temos que ter um relacionamento de gratidão. Um relacionamento de gratidão. Olha aí comigo, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Agradecer por tudo, como é o dever do cristão, não significa ficar dando graças por tudo mesmo, até pelo mal moral do mundo, como os roubos, sequestros, latrocínios, estupros, a desigualdade social e por aí vai, não é? Não significa isso, mas consiste em louvar a Deus, sabendo que Ele é o sustentador do mundo e que Ele pode transformar toda e qualquer circunstância negativa e má em circunstância positiva e boa. Nós devemos achar motivos para louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins, porque se forem ruins, nós sabemos que nós temos um Deus que pode transformar todas as coisas, que nós estamos com Deus. E nós sabemos que Ele tem um propósito para tudo nas nossas vidas. E como diz o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós devemos ter um sentimento de agradecimento constante dentro da nossa vida. E agradecer em todos os momentos, porque a ação de graças da vida do cristão, ela está fundamentada na providência de Deus, que transforma as nossas vidas e circunstâncias ruins num momento, até mesmo passando por um momento de vale e de lágrimas. Ela é um momento para o crescimento nosso, pessoal, com Deus, é um encontro com Deus, é o momento onde Deus nos consola, é o momento onde Deus nos dá forças. Deus transforma toda e qualquer circunstância, e é por isso que eu sempre tenho que ser gratos. Então, o que eu devo fazer dentro do meu relacionamento com Deus e cuidar do meu relacionamento com Deus? Que é parar de murmurar e começar a confiar no Senhor cada vez mais e aprender cada vez mais a ser grato ao que Deus tem feito na minha vida. Seja grato a tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por você. Porque a promessa de Deus está sobre nós, de que Ele jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Então seja grato. O quarto ponto aqui, para nós medirmos o nosso relacionamento com Deus, falado por Paulo, está no versículo 19. Não é? O versículo 19 aqui deve ser muito observado, né? Porque Paulo vai nos dizer para nós, para que nós não apaguemos o Espírito Santo. Nós não podemos apagar a influência do Espírito Santo nas nossas vidas. E muitas pessoas têm feito isso. A palavra fogo aqui, não é? Significa essa ação do Espírito Santo em nós. Desse fogo que nos ilumina, desse fogo que nos aquece, desse fogo que nos purifica de todo pecado e desse fogo também que leva, que alastra para todos os cantos, que nós não podemos conter e nós temos que falar da palavra de Deus. Então, o que significa apagar esse fogo, ou o fogo do Espírito? Como é que nós podemos apagar o fogo do Espírito? Quando existe uma chama acesa, é porque existe ali um combustível que está sendo queimado, a madeira, o álcool, ou a gasolina, um pano, um carvão, isso está ali sendo queimado. Quando nós queremos apagar esse fogo, o que nós temos que fazer? Nós vamos sufocar aquilo que alimenta a chama, porque só pode haver chama, só pode haver fogo se houver oxigênio. Se nós sufocamos o oxigênio jogando areia ou água, o que acontece com o fogo? Ele se apaga. Quando eu começo a sufocar o fogo, e lembre-se que por Espírito Santo nós já chamamos de pneuma ou sopro de Deus. Quando eu sufoco o sopro de Deus na minha vida, o fogo vai apagando.
quando eu começo a sufocar a voz de Deus na minha vida, cedendo ao pecado, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de obedecer a palavra, é isso que vai acontecer com as nossas vidas. Nós vamos sufocar, nós vamos apagar o fogo do Espírito Santo. É isso que acontece com aqueles que abandonam a fé e voltam às suas práticas antigas. Com o tempo, eles já não ouvem mais a voz do Espírito falando nos seus corações, e então se afastam de Deus de uma vez por todas. Apagar o fogo é como se fosse, o que está dizendo aqui no texto, é como se você ressecasse alguma coisa e ela não tem mais força, ela se quebra facilmente. Significa também tornar alguma coisa inativa, ou seja, ela não tem mais força para agir na sua vida. Então, se você não tem um verdadeiro relacionamento com Deus, certamente muitas coisas começam a ser suprimidas, sufocadas. A exemplo lá da parábola do semeador, quando cai e os espinhos vão sufocando. O que são os espinhos? Jesus mesmo nos diz que são as circunstâncias da vida, os problemas, os medos. Tem pessoas que não têm uma fé firme e precisam sim do fogo do Espírito, mas é preciso manter o fogo do Espírito aceso dentro do nosso relacionamento com Deus. E então tudo isso vai oprimindo, essas coisas vão oprimindo o pecado, o afastamento, vai ressecando o Espírito Santo, vai tornando a voz do Espírito inativa dentro do nosso coração. Isso apaga os dons que nós recebemos de Deus. Por isso nós precisamos então fazer o quê? Nos esforçar para que a chama do Espírito Santo continue sempre acesa dentro do nosso coração, no nosso relacionamento com o nosso Deus. O nosso relacionamento não pode ser um relacionamento de fumaça, mas tem que ser um relacionamento de fogo, um fogo que aumenta cada vez mais e não que diminua cada vez mais. Eu preciso buscar mais o Espírito, eu preciso me devotar a isso, eu preciso ouvir a voz do Espírito. Senão o fogo se apagará. Você tem ouvido a voz do Espírito na sua vida? Você tem ouvido a voz do Espírito nesse tempo de pandemia? Tome cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado, porque as circunstâncias vão fazendo com que a gente vá deixando Deus de lado. Tenha fé, confie nas promessas de Deus. E se você está percebendo que o fogo está se apagando, busque mais a Deus, coloque mais lenha, coloque mais combustível, ore mais, busque mais a Deus na palavra, para que o fogo aumente, para que o fogo cresça cada vez mais. E aqui nós temos também, Paulo vai nos mostrar no versículo 20 e 21 que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser um relacionamento profético. O que é um relacionamento profético? Como é que fica agora esse negócio de profecia? Porque afinal de contas existem muitas e muitas igrejas, que falam sobre isso, sobre a palavra profética, que pregam sobre as profecias. Existem muitos pastores e pastoras, que gostam de dar as suas profetadas por aí. E muitos também gostam de ouvi-las. Não é verdade? Então, o que será que Paulo está dizendo aqui quando ele fala para não tratar com desprezo as profecias? Eu tenho que ouvir tudo? Será que é isso que Paulo está dizendo? Quando nós olhamos para o início da igreja primitiva, nós precisamos entender essas coisas. Nós, lembre-se que o Novo Testamento foi escrito durante esse período, durante a formação da igreja cristã, a qual nós chamamos de igreja primitiva. No início da igreja primitiva, a mensagem dos apóstolos, ela era uma mensagem revelatória. O que quer dizer isso?
né, que eram revelatórias porque elas revelavam a mensagem da cruz, a salvação que existe somente e através da fé em Jesus Cristo. Por isso que se diz que era uma mensagem revelatória, porque a mensagem da cruz e de toda a palavra de Deus, ela foi levada às pessoas que não conheciam a Jesus, mas que naquele tempo só conheciam a filosofia e a adoração dos outros deuses, deuses pagãos, deuses gregos, né? Ou romanos, assim por diante, e de uma forma que mais aparecesse, não é, para eles ali, e o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Não havia o Novo Testamento sido escrito como nós temos hoje na nossa Bíblia. Não havia Bíblia, mas havia o que então? Havia somente os apóstolos pregando e falando e escrevendo suas cartas, de tal forma que eram ensinados a não ficarem falando qualquer coisa, mas as cartas que Paulo mandava, Pedro escrevia, todos os outros que escreveram cartas do Novo Testamento e os próprios evangelhos, todos esses evangelhos eram replicados ipsis literis, letra por letra, a fim de que todas as igrejas tivessem o mesmo texto, tivessem a mesma palavra sendo falada. E isso é que nós entendemos por profecias. Hoje, a nossa mensagem, então, ela já não é mais revelatória. Não é uma mensagem revelatória, mas ela é uma mensagem expositiva. Por que ela é expositiva? Porque nós expomos a palavra de Deus que já nos foi revelada e que está aqui conosco, que é esta aqui, a qual nós lemos, a qual nós meditamos, porque ela é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, e é ela que nos direciona quanto aos nossos valores morais e éticos. Então tudo que Deus deseja já está revelado na sua palavra. E isso por revelação, não significa ficar falando só da escatologia, só sobre o fim do mundo, o fim das coisas, né? Ou ficar falando da vida das pessoas, mas é falar de todo o conteúdo das Escrituras. Paulo vai nos dizer, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. O que Paulo estava dizendo com isso? A resposta, então, para nós, está no versículo 3 seguinte desse capítulo 14 de 1 Coríntios, quando ele diz assim: mas quem profetiza, o faça para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. É isso que não deve ser desprezado no nosso texto aqui aos Tessalonicenses. A edificação, o encorajamento e a consolação dos homens, não é, de toda a humanidade, que somente a palavra de Deus pode trazer. Então, você no seu relacionamento com Deus não pode desprezar o ensino, não pode desprezar a edificação, o encorajamento que vem somente da palavra de Deus, ditas pelos profetas. Quem são os profetas? Aqueles que falam da parte de Deus, baseados na sua palavra. Antes, no Antigo Testamento, eles falavam com Deus e eram chamados por Deus para anunciar a vontade de Deus, não a vontade deles, não aquilo que eles achavam que Deus estava falando. Mas hoje, a vontade de Deus já não é mais como antigamente, mas ela já foi revelada e está na palavra de Deus, na Bíblia. E a maior profecia que há, que eu e você não podemos deixar de falar, é que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de nos dar o seu Filho único para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Por isso que logo após ele falar sobre as profecias, ele vai dizer para nós sermos vigilantes e para que nós aprendamos sobre a palavra, para que a gente não venha a ser enganado pelos falsos profetas do nosso tempo. Do tempo lá de Paulo, onde essa carta foi escrita, e também para o nosso, porque há muitos falsos mestres, falsos profetas. Paulo está dizendo: ponham à prova, porque nem tudo que é falado em nome de Jesus é de Jesus. Nem tudo que é falado em nome de Jesus
é de Jesus. Naquela época muitas pessoas passavam pelas igrejas dizendo ser de Cristo, mas pregando coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo. Tanto era assim que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, alguns desses pregadores vão falar que Jesus era maldito. E aí Paulo diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de mente estreita no que diz respeito à palavra de Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus, se nós temos um verdadeiro relacionamento com Deus, nós devemos nos esforçar para conhecer cada vez mais a palavra, para que nós não sejamos enganados, para que a gente conheça as promessas de Deus, para que a gente seja encorajado, para que a gente seja edificado, consolado, mesmo em meio à pandemia. Então busque a profecia de Deus revelada na sua palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Nós podemos ler cada vez mais, buscar cada vez mais. Então busque isso para a sua vida. Todos nós, irmãos, precisamos crescer nisso. Precisamos buscar mais, dedicar mais tempo à palavra de Deus. E por último, para elencar aí os pontos que ele fala sobre o verdadeiro relacionamento do cristão com o seu Senhor, do cristão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, ele diz que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento exemplar, é o que ele diz no versículo 22. Aquele que tem um verdadeiro relacionamento com Deus deve fugir de toda forma de mal. Uma vez que nós andamos com Deus, nós não podemos mais ter amizade com o mundo. E isso diz respeito, então, à forma como nós nos comportamos dentro da igreja e fora da igreja. Isso está dizendo que nós devemos zelar pelo nosso testemunho. E é por isso que um verdadeiro cristão não pode dizer ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é? Muitos falam isso. Eu faço o que eu quiser. Não. Porque nós devemos sim cuidar do nosso exemplo, do exemplo que nós temos dado como cristãos, por onde quer que nós possamos ir. Porque a nossa ordem é que por onde nós formos, nós devemos falar de Jesus. Mas se a nossa prática não é igual ao nosso discurso, então o nosso discurso perde todo o valor. Se a vida que eu levo não demonstra aquilo que eu busco, não demonstra aquilo que eu digo ser, que é ser um cristão, então o meu discurso se torna inválido. Como é que as pessoas te veem? O que as pessoas dizem a seu respeito? Hoje, nós somos novas criaturas e precisamos mostrar a Jesus de forma prática, de forma plena. Ajudando aqueles que precisam, sendo sempre alegres, orando e dependendo da palavra, não é? Buscando mais a palavra, aprendendo mais a palavra, cada vez mais e constantemente. Sabendo reconhecer as bênçãos de Deus em todas as circunstâncias e agradecendo em todas as circunstâncias e também não nos misturando com coisas erradas que o mundo faz, coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque é assim que se reconhece um verdadeiro cristão. Ele vive a palavra. Então mantenha sempre os dois pilares para nós sabermos o que nós podemos fazer dentro da nossa vida. Não é? Quais são os dois pilares? São os dois mandamentos que Jesus, então, fez uma detração dos 10 para 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas aí ele nos deu um novo mandamento: ame o teu próximo como eu vos amei. Não é? É assim que ele fala. Então, se o que eu for fazer vai contra a vontade de Deus, então eu não devo fazer. Se vai prejudicar o meu próximo, de alguma maneira, então eu também não posso fazer. Mas isso vai muito além.
Porque Jesus nos deu esse novo mandamento de amar o próximo como Ele nos amou, de uma forma totalmente diferente. Então a minha vida implica sim em mostrar como está o meu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Mesmo em meio à pandemia, ele tem crescido? Você tem sentido o fogo do Espírito arder no seu coração? Ou você quase não ouve mais a voz do Espírito Santo? Independente da situação, é preciso que eu e você façamos o nosso relacionamento com Deus crescer cada vez mais. É importante que nós desejemos que o nosso relacionamento com Deus cresça cada vez mais. Talvez ao ouvir essa palavra, você identifique alguma área da sua vida que precisa ser melhorada, que precisa ser transformada. Talvez você precise voltar lá atrás, no momento do seu encontro com Cristo. Talvez você precise rever alguns conceitos da sua vida, rever alguns valores que você perdeu ao longo da caminhada e que precisam ser reconstruídos dentro do seu coração. Meu desejo para a sua vida é que você tenha um verdadeiro relacionamento com Deus. Quero te convidar nesse momento a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Vamos cantar e logo em seguida a canção nós vamos orar encerrando o nosso culto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras
Deus, nós ouvimos a Sua voz através da Sua palavra, Pai, fazendo com que nós voltemos ao nosso relacionamento com o Senhor e cuidemos deste relacionamento, que é a coisa mais importante que nós temos nessa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a cada irmão e irmã que esteja, ó Deus, fraco na fé, esteja triste, passando por momentos difíceis nessa vida. Pai, que a alegria não esteja baseada nas circunstâncias, mas que a nossa alegria realmente seja o Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Restaura, cura, transforma os corações. Retira toda mágoa, toda ira e toda tristeza dos nossos corações, Pai. E aviva-nos, Senhor. Faça crescer o fogo do Senhor, o fogo do avivamento do Senhor nos nossos corações, Pai. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoadíssima, que seja a semana de novas notícias, de boas notícias, e que você também possa compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem com seus amigos, familiares, para que cada vez mais a palavra de Deus cresça no nosso mundo de forma plena. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.